Muito bom dia, mundo! Bom dia, minha querida, bom dia, meu querido. Como você está? Como você dormiu? O meu nome é Beatriz Mendes e eu estou pronta e preparada para estar aqui entregando mais uma palavra de Deus para você. E que bom que você está aqui comigo mais um dia. Você vai escutar às vezes um chiadinho lá atrás, um tsh, mas é porque tá chovendo. Ah, eu amo quando tá chovendo e eu tô dentro de casa lendo a palavra. Adoro de verdade. E hoje é quinta-feira, última semana desse mês de março e semana que vem já começa abril. E ok, os tempos estão correndo de uma maneira inexplicável, não sei como explicar, mas já estava escrito, né? Quando as coisas estão escritas, meio que perde a graça, sabe? Aquelas pessoas que chegam assim, você fala, tu viu que tá acontecendo guerra? Eu falei, minha mulher do céu. Tá anunciada há mais de 2000 anos. O que que tu tá fazendo? Ai, você viu? É claro que eu vi. É claro que eu vi. Mas tá anunciado já. Sabe como? Igual o quê? Vou te falar igual o quê? Igual quando foram pegar Jesus. Aí, porra, a galera foi lá, Judas beijou Jesus, traiu Jesus. E a galera foi pegar Jesus, tudo, e Jesus foi crucificado, pessoal. Meu Deus, mas Jesus já tinha falado. Gente, ó, várias vezes Jesus falou assim, ó, galera, presta atenção aqui em mim, pay attention, please. Eu vou morrer, tá? Eu vou ser pego pelas mãos da galera, vão me crucificar, mas relaxa, terceiro dia eu tô vivão aqui com vocês. E a galera olhava e falava, meu Deus do céu. Olha, tudo que ele falou até agora foi verdade. Espero que isso não seja. Gente, é claro que é verdade. É claro que é verdade. E antes dele falar isso, antes dele ficar anunciando, ele falou, olha só, vai chegar um tempo, vai ser o início do fim dos tempos, vocês vão escutar rumores sobre guerra, vão haver guerras, pais vão se voltar contra filho, filho contra pai, e aí vai rolar um furdunço muito forte no mundo, mas não se preocupa, você tá salvo. Você que crê em mim e que anunciou que eu sou o seu salvador, você tá salvo. E aí a pessoa fica, meu Deus, você viu? Eu vi, mulher. Mas se você for bom aos olhos de Deus, não existe nada nesse mundo, não existe dilúvio, não existe fogo, não existe. Se você obedecer, se você crer, você falar assim, paizinho, eu sou seu, eu sou sua, sou? Ok. Então eu vou fazer as minhas coisinhas da maneira mais excelente possível para que a tua honra e para que a tua glória e para que seu nome seja glorificado. Tá bom? Tá bom. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Cara, pega a sua Bíblia. Quinta-feira, dia 26. Eu tô tão feliz de estar aqui com você. E hoje nós vamos ler lá no início da Bíblia. Bem início mesmo, tá? Estamos falando do início de tudo, a Gênese. Hoje nós vamos ler Gênesis, o livro mais fácil de você achar na Bíblia, ok? Mas eu preciso que você pegue sua Bíblia de papel. Antes de tudo, comenta aqui embaixo qual é o horário que você está assistindo e comenta pra mim como você tá sentindo. Ai, Bia, eu tô me sentindo bem. Hoje eu acordei bem. Hoje eu acordei pronta e preparada. Ai, Bia, eu não tô me sentindo muito bem. Hoje eu tô me sentindo meio triste, meio angustiada. Poxa, eu não tô me sentindo bem. Comenta aqui embaixo. Eu vou ler. E se você falar que não tá bem, ou se você falar também que tá bem, eu vou orar por você da mesma maneira. Fechou? Vamos lá. Hoje eu preciso que você abra a sua palavra em Gênesis 6. Ai, Bia, mas é a primeira vez que eu estou pegando a minha Bíblia. Glória a Deus por isso. Que bom. Estou muito feliz. Pega a tua Bíblia de papel. Ai, mas eu leio no celular, eu leio no computador, eu leio no iPad, eu leio no Kindle, eu leio no... Enfim, pega a sua Bíblia de papel, cara. Se desconecta um pouco, diminui esse tempo de tela que você tá aí. Pega a tua Bíblia, eu sou apaixonada por livros. Apaixonada. Eu tô o tempo todo lendo. E a Bíblia, sem dúvidas, é meu livro favorito. Sem dúvidas, sem dúvidas. E hoje eu preciso que você abra em Gênesis. Eu não vou nem mandar você ir na parte principal da Bíblia e ler os índices dos capítulos. Não. Você vai ler no primeiro livro. Folheia. Aí vai aparecer assim, ó. Gênesis, grandão. Primeiro livro de Moisés chamado Gênesis. Beleza. Aí tem capítulo e versículo. Capítulo
são os números maiores. Tá vendo o 6 que tá grifado? Isso é um capítulo. E o resto que vem embaixo são os versículos. E hoje nós vamos ler Gênesis 6, versículo 5. O que estava acontecendo? Cara, Jesus criou tudo. Deus criou tudo. Deus viu que era bom. E Deus foi criando. Criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele criou a mulher. E aí os dois pecaram. Foram expulsos do paraíso. Ai, Jesus. Por quê, meu Deus? Era pra mim estar agora pulando. Mas enfim, eu vou voltar pra glória de Deus. Se Deus me permitir assim, eu vou voltar pro paraíso. E aí, tava essa loucura toda. E aí Caim e Abel, um matou o outro. Foi o furdunço. E partindo disso, surgiram várias famílias ao longo da história. Pessoas foram ficando com pessoas e nascendo novas pessoas até povoar a terra. Só que qual foi o problema disso tudo? Era muita promiscuidade de uma maneira exacerbada. Então, Deus, ele estava muito próximo das pessoas e ele dava, sim, instruções. Cara, faz isso, faz aquilo, vamos se comportar dessa maneira, vamos se comportar de outra, tudo. E a galera simplesmente fazia assim, ó. Não quero. É isso. Eu quero morrer cedo, eu quero fazer o que eu bem entender, eu quero... E começou uma loucura no mundo. E aí, Deus passou o olho na terra e falou, não deu certo. Tanto que na Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado um homem. Cara, isso é muito forte. E é tudo isso que foi nesse meio dessa confusão que surgiu Noé. E nós vamos falar hoje sobre a história de Noé, tá bom? Então vamos lá. Gênesis capítulo 6, versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Olha que forte. Toda vez que você lê, desculpa por interromper essa leitura, toda vez que você lê o início, o Antigo Testamento, você sente uma pegada muito forte. Porque até então, depois que Jesus veio, depois que nasceu Jesus, que o véu foi rasgado, que Jesus veio e realmente ele começou a constranger as pessoas em amor, antes disso, era lei de Hammurabi, meu querido. Era olho por olho, dente por dente. Jesus falava, Deus falava mesmo e falava mesmo na cara das pessoas. Ele falou, cara, me arrependi disso daqui, fiz isso daqui. Agora imagina, Deus, falando esse tipo de coisa. Olha, vocês são tão imundos que meu espírito não vai estar mais com vocês. Olha só, imagina Deus. Cara, nossa Deus, tenha misericórdia de mim. E como deve ter sido aquela época. Mas voltando para cá. Versículo 3. Então o Senhor disse, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os meus dias serão 120 anos. Olha só o tanto que a galera vivia. Naqueles dias, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. O que eram os gigantes e o que eram os filhos de Deus? Essa parte é muito teológica, mas resumindo, seres espirituais puros com filhas da carne geraram gigantes. Eu sei, se você nunca escutou isso, parece estranho à primeira vista. Mas quando Deus olhou para a terra, porque ele faz uma análise no versículo 5, ele fala assim, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram maus continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Cara, que tristeza. Que tristeza.
Deus viu gigantes, Deus viu pessoas deformadas, Deus viu pessoas promíscuas, sujas, e aquela maldade pesou no coração de Deus. Versículo 7. E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque eu me arrependo de haver feito. Gente, eu chego a me arrepiar. A que ponto que foi que Deus chegou para falar um negócio desse, cara? O que Deus deve ter visto? Imagina a maldade humana para Deus falar assim, varrer o olho sobre a terra e falar, meu Deus, eu me arrependi de ter criado vocês. Só que, porém, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E Noé gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante a face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava totalmente corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Deus estava decidido. Deus estava decidido. Ele falou, olha, eu vou acabar com essa galera que tá aqui. Porque não faz sentido. A maldade no mundo, muitas pessoas se questionam, né? Se existe Deus, por que existe gente passando fome na África? Quantas vezes eu já não escutei isso, gente? Quantas eu já escutei em roda de conversa, falando assim, se Deus existe, por que ele deixou aquela criança ter câncer? Você já deve ter escutado isso. Gente, eu vou mudar o modo do microfone que eu tô com medo. Pronto. Estava com medo da chuva transparecer a minha voz. Ficar acima da minha voz. Quantas vezes você já me escutou esse tipo de frase? E é muito duro, né? Porque eu e você, acredito eu, que eu e você tenhamos a imagem de Deus como amor. Só que Deus também é justiça. E Deus, ele tomou uma atitude. Se A mais B é igual a C e C é justiça, por que não tá dando C? O que eu vou fazer em relação a isso? E Deus decidiu. Então eu vou tirar essa galera da terra, vou tirar tudo. Não disse Jesus se Deus ia fazer tudo de novo. Não disse. Mas então Noé achou graça aos olhos de Deus. E se tem algo que todos os dias eu peço em minhas orações é: Pai, quando o Senhor estiver olhando para a terra, que o Senhor possa me reconhecer assim como reconheceu Noé. Um homem bom e um homem justo. Existe grande recompensa em servir a Deus. E não é uma recompensa que você pensa assim, amanhã vou ser recompensada. Você pode ser. As portas elas vão abrir para você, para sua vida, para sua casa, para os seus assuntos, vão abrir. Só que a recompensa de Deus, ela é algo que vai à eternidade. A eternidade ela é tão grande, ela é tão, cara, ela é tão enorme. Ela é um negócio que a gente não consegue mensurar. Alguns astronautas, quando eles saem da Terra e eles olham por fora, eles dizem que o sentimento que eles têm é de pequenez. É como se ele olhasse e falasse, meu Deus, eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu sou uma poeira, eu sou um grão de mostarda, eu sou uma areia, um negocinho de areia na praia. Aí ele fala, caramba, é isso. Eu e você, nós temos isso aqui de vida para uma eternidade enorme. Então, vamos viver esse pouquinho que nós temos aqui de uma forma justa, de uma forma verdadeira. A gente já sabe que o mundo está corrompido. A gente sabe disso. Os valores estão se vertendo, é muita guerra, é muita dor, é muito sofrimento. Os nossos princípios éticos e morais, eles estão sendo quebrados todos os dias para muitas pessoas. E para as pessoas que não têm a base na Bíblia. E quando isso acontece, de você não ter uma base na Bíblia, de você não ter as suas raízes,
É a fala do semeador. Tinha várias sementes, algumas caíram pelo caminho, umas caíram em algumas pedras, foram sufocadas, outras caíram em uma terra infértil, não conseguiram crescer, outras vieram pássaros, pegaram e jogaram fora. Mas teve poucas sementes que caíram em uma terra fértil. Decida hoje ser essa terra fértil. Ainda hoje, haverão propostas para você, haverão momentos na sua vida onde você vai olhar, ainda hoje, vai falar assim: nossa, eu preciso fazer uma escolha. E Deus está me tocando de falar isso. Que hoje você vai precisar fazer uma escolha. Escolha ser justa, escolha ser verdadeira. Escolha viver a palavra. Porque é somente vivendo a palavra, somente aprendendo no passado, aplicando no presente, nós vamos ter o galardão no futuro. Então, o DDD de hoje, numa quinta-feira, decida ser justo e verdadeiro consigo mesma, ser justo e verdadeiro com as pessoas à sua volta, ser justo e verdadeira com Deus. Quando eu falar tchau, você vai acabar de ver esse vídeo. Você vai pegar a sua Bíblia e falar assim, botar a mão em cima e falar assim: Pai, que o Senhor possa me enxergar assim como o Senhor enxergou Noé. Uma mulher justa, uma mulher verdadeira. Um homem justo, um homem verdadeiro. Que o Senhor possa estar comigo. Amém. Essa oração, ela vai mover montanhas na sua vida. E eu espero do fundo do meu coração que portas sejam abertas, que Deus possa olhar para sua vida, possa olhar para sua casa como alvo de bênçãos. Tudo bem? Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui comigo. E até amanhã, bem cedinho, tá? Às 5 da manhã. Um beijo. Tchau!